Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova, essa é a nossa aula de número 10 da nossa querida matéria de Direito Previdenciário para o concurso aí de técnico do INSS. Na aula anterior a gente viu o Plano Simplificado de Previdência Social, lembra lá do PSPS? E vimos também o nosso querido MEI, né? Como ele contribui, como ele se constitui, o que é considerado MEI, o que não é, enfim. Eu esqueci só de falar uma coisa para vocês. Lembre-se que quando eu falei para vocês da empresa optante pelo Simples, a gente viu o conceito de receita bruta mensal, lembra disso? Beleza, é o mesmo conceito da receita bruta do MEI. A diferença é que a avaliação do MEI ela é anual, ano calendário. Mas o conceito do que é receita bruta é igualzinho àquele conceito que a gente viu lá das empresas optantes pelo Simples. Beleza, galera? Então, dando sequência, a gente vai agora para aquela parte que eu falei para vocês que é muito esquisita, tanto da Constituição quanto da Lei 8212, que é da composição das receitas da União. A gente tinha as contribuições sociais, que a gente já viu todas, a gente tinha as receitas oriundas da União, que a gente já viu, foi a primeira que a gente viu, e tinha lá receitas oriundas de outras fontes, lembra disso? Pronto. Essa é a aula de agora, nós vamos ver a tal das outras fontes, beleza? Então vem comigo, vamos lá para os nossos slides, que a gente tem algumas coisinhas bem interessantes para ver dessas outras fontes ou outras receitas do RGPS, beleza? Dando sequência então, a gente tem aqui, ó, lá no artigo 27 da 8212, a gente tem quem são essas outras fontes do RGPS, as outras fontes de receita. O primeiro que aparece para a gente ali, o primeiro inciso do artigo 27, são as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Eles vão ser instituídos pela própria Lei 8212 e a gente vai ver na sequência. Todas as multas, os índices de atualização monetária e os juros moratórios determinados na lei são receitas oriundas de outras fontes, assim determinados na lei. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestadas a terceiros. Estes terceiros a que a lei se refere aqui, em 90% dos casos, será a Receita Federal do Brasil, porque o INSS corre atrás das contribuições sociais, corre atrás de alguns tributos, implica em emissão de algumas autos de infração contra algumas empresas, enfim, ele faz serviços que seriam também da Receita Federal. E aí ele acaba recebendo uma remuneração por essa prestação desse serviço. Temos também proveniente de outros serviços de arrendamento de bens, porque o INSS pode ter bens e ele pode fazer investimento com esses bens, ele pode vender, ele pode alugar, enfim. Receitas patrimoniais, industriais e financeiras, o INSS também pode fazer a aplicação do seu montante. Doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição. Eu sou um cara muito legal, já fui lá na Constituição, no artigo 243, parágrafo único, e já puxei para você que este 50% aqui, ele fala que é dos valores apreendidos em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 50% desses valores são revertidos para o regime geral de previdência social. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento de Receita Federal, a aduana e por aí vai, tá? Todas as apreensões da Receita Federal que são submetidas a leilão, 40% do resultado do leilão vira receita da Previdência Social. E 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao SUS, Sistema Único de Saúde, para o custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidente de trânsito,
pagos pelas companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, de que trata a Lei 6.194 de 1974. Aí você fala, ai meu Deus, professor, o que é tudo isso aí? Não estou entendendo o que você está falando. Calma, não se desespere. Isso, respira fundo, conta até 10, não se jogue pela janela. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, que bendito seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, de que trata essa lei aí, 6.194? É o nosso famoso DPVAT, tá certo? O DPVAT, ele separa um valor destinado a uma indenização para a vítima de acidente de trânsito causado por veículo automotor. E ele também paga um valor ao SUS, Sistema Único de Saúde, para o custeio do tratamento médico dispensado a esta vítima do acidente de trânsito. Tá certo? O que vai virar receita do RGPS é 50% deste valor aqui, ó, destinado ao SUS para o custeio do tratamento médico. Então vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente, foi atropelada, quebrou as duas pernas, ficou 2 meses internada no hospital e o tratamento dela custou ao SUS R$20 mil. Tá certo? Independente da indenização que ela tiver direito por conta deste acidente, o SUS recebeu R$20 mil pelos 2 meses de internamento e pelas despesas com medicamento, cirurgia e assim por diante. O que vai virar receita para o RGPS é 50% desses R$20 mil. Então olha lá, 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao SUS para o custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidente de trânsito, pagos pelas companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, de que trata a Lei 6.194 de 74. Então, 50% dos 20 mil do SUS vão virar receita do RGPS. Essa é a receita oriunda de outras fontes mais complicadinha que tem. As outras, elas são bem autoexplicativas, assim, elas são bem fáceis de absorver. Essa daqui é a mais complicadinha por causa do próprio texto da lei, que é um pouquinho confuso. Então, traduzindo aí para vocês, o que a gente vai ter de contribuição para o RGPS é 50% do prêmio destinado ao SUS. E aí a gente vai falar da arrecadação, recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social. A Lei 8212, a partir do seu artigo 31 até mais ou menos o artigo 45, ele vai trazer uma série de disposições sobre as regras de arrecadação e recolhimento. Ele vai trazer para a gente juros, multas, enfim, uma enormidade de informações acerca de como funciona a arrecadação e o recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social. O primeiro ponto que a gente vai ver lá no artigo 31 são as obrigações das empresas. O que as empresas são obrigadas a cumprir? Então vamos lá. Primeiro, não se esqueça, este conceito de empresa é o mesmo lá que a gente viu do artigo 14 da 8212, e inclusive no que se refere àquelas situações de equiparação ao conceito de empresa. Não se esqueçam disso, tá bom? Então vamos lá. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. Isso aí a gente já viu lá atrás. Se o meu segurado recebe R$1.000 de salário,
e ele está na faixa dos 8%, é obrigação da empresa arrecadar a contribuição, descontando-a da respectiva remuneração. 8% de R$1.000 são R$80, eu vou pagar líquido ao meu empregado 920 e vou fazer o recolhimento de R$80. Isso aqui, em direito tributário, é chamado de responsável subsidiário ou substituição de responsabilidade fiscal. Quem está contribuindo é o empregado, porque está sendo descontado dele. Mas o responsável tributário pela arrecadação é a empresa. Isso vai gerar um reflexo para a gente lá na frente de que o empregado não, ou o trabalhador avulso também, tá? Essas duas categorias de segurado não pode ser prejudicado por falta de recolhimento da contribuição. Por quê? Quem que é o responsável por recolher a contribuição, arrecadar e pagar a contribuição? É a empresa, não é o empregado. Então, se lá na frente, na hora que o cara fosse aposentar, ele trabalhou para uma empresa durante 5 anos e a empresa não recolheu esses 5 anos, ele não tem culpa. O empregado não pode ser prejudicado, porque a responsabilidade é da empresa. Culpa do INSS, que não foi lá fiscalizar a empresa para ver se ela estava efetivamente cumprindo com suas obrigações, tá certo? Então o empregado não pode ser prejudicado, tá? Sai daqui esse conceito. Segunda obrigação da empresa, recolher todas as contribuições a seu cargo que incidam sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Então, acompanhem comigo. Minha folha salarial é de R$100.000, tá certo? Eu recolhi de todos os meus empregados a importância de R$25.000 a título de contribuição. Eu tenho que fazer a minha contribuição sobre a folha de salários, que é mais R$20.000, tá certo? E ainda tenho contribuições lá que a gente viu, PIS, COFINS, CSLL, que mais que a gente viu que a empresa paga, além SAT, SAT, RAT, tá tudo aqui dentro, tá? Vamos colocar aqui, adicional de SAT e tal, já tá tudo aqui dentro. Então eu tenho que fazer todos esses recolhimentos até o dia 20 do mês subsequente da competência. Então, se eu estou falando de janeiro de 2014, quando que eu vou ter que fazer esse recolhimento desses valores aqui, ó, de 25.000 do que eu arrecadei da folha salarial com mais 20.000 das minhas contribuições? Vamos colocar que aqui PIS, COFINS, CSLS deu mais R$10.000. Tá? Só para efeito de exemplo. Então, o meu recolhimento total é de R$55.000. Eu tenho até que data para pagar os R$55.000? Eu vou ter até 20 de fevereiro de 2014, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Beleza? Essa é a regra. Então, essa é mais uma das obrigações da empresa. Se ela se atrasar, ela tem que pagar juros, multa, correção monetária, que a gente já vai ver na sequência. Desculpa, eu falei para vocês aqui a partir do artigo 31, não, a partir do artigo 30. Do artigo 30 até o artigo 45 é o que nós vamos abordar nessa sequência aqui da arrecadação, recolhimento e assim por diante. Seguindo, ainda continuam obrigações das empresas. A gente já viu, a empresa tem um monte de obrigação. Recolher as suas contribuições devidas sobre faturamento e lucro na forma e prazo definido pela Lei Tributária Federal vigente. Por enquanto, como eu falei para vocês, fica lá a data do dia 20. Aqui a gente está falando de CSLL, PIS, COFINS. Beleza? Empresas que integram grupo econômico, ou seja, mais de uma empresa sobre a
a gerência e a administração de um único grupo, de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Portanto, se eu tenho um grupo de empresas coordenadas por uma única empresa e uma delas não cumpre com suas obrigações tributárias em relação às contribuições da Lei 8212, todas as empresas do grupo respondem, tá? Essa é a ideia. Se uma falha, todas falharam. Todo mundo pode ser responsável pelo pagamento. Obrigações acessórias das empresas. Então, o que a empresa é obrigada a fazer além daquelas obrigações diretas de recolhimento? A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS através de instruções normativas. O padrão hoje é esse aqui, ó, formulário GFIP. A empresa é obrigada a preparar a GFIP, encaminhada hoje de maneira eletrônica. A empresa manda todo mês as informações via internet para a Receita Federal e para o INSS. São com base nessas informações da GFIP que o INSS preenche um cadastro chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde ele vai, de acordo com o número de inscrição do trabalhador, o NIT, ele vai manter qual é a remuneração do trabalhador e de que data inicial até a data final do vínculo empregatício dele com aquela empresa e assim com quantas empresas forem necessárias. No CNIS eu tenho para quantas empresas eu trabalhei, para quais empresas eu trabalhei, de que período até que período eu trabalhei e quais foram as minhas contribuições. Devo lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Além de fazer a GFIP, tenho que ter um registro interno próprio, livro caixa, livro de registros e assim por diante. Declarar à Receita, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por estes órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Essa declaração constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, o CNIS, beleza? A empresa deverá apresentar a GFIP, mesmo que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se quando couber as seguintes penalidades: R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, 2% ao mês calendário ou fração de mês calendário, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou de entrega após o prazo, limitada esta multa de 2% ao valor de 20%. Essas multas serão reduzidas à metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício de cobrança, tanto da Receita Federal quanto do INSS. Ou será reduzida a 75% se houver a apresentação da declaração no prazo fixado pela intimação do auto de infração lavrado pela falta de apresentação da declaração. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
e será de R$ 500 para todos os demais casos. O descumprimento da obrigação de apresentação da GFIP impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a chamada CND, que é Certidão Negativa de Débitos, tá certo? Da Receita Federal. Comunicar, seguindo, mais uma obrigação acessória da empresa, comunicar mensalmente aos seus empregados, por intermédio de documento a ser definido em instrução normativa, por enquanto que existe o olerite ou o contra-cheque, tá certo? Os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Você pode pegar todo e qualquer olerite e contra-cheque, vai ter lá, ó, a base INSS, tá lá embaixo no olerite, tem um valor, que foi o valor da remuneração que contou para fins de INSS, e você tem uma coluna em que diz créditos e uma outra coluna que diz débitos. E nos descontos ou débitos vai ter lá X reais referentes à contribuição previdenciária. Pode pegar, todo e qualquer olerite tem esta formação. Ele só muda alguns nomes, por exemplo, ao invés de débito, às vezes vem desconto, por aí vai, tá? Mas a ideia é a mesma. Obrigação acessória da empresa em relação aos créditos tributários. Os documentos comprobatórios do cumprimento destas obrigações devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos débitos decorrentes das operações a que se referiram. Ou seja, para fins de arrecadação tributária, estamos falando em 10 anos, porque a Receita tem 10 anos para lançar o crédito e tem mais 5 anos para executar, iniciar a execução do débito. Então, se eu descubro que em fevereiro de 2003 a empresa não fez o recolhimento das contribuições, a Receita Federal tem até 5 anos, então ela tem até janeiro de 2008 para fazer o lançamento dos créditos relacionados à competência de fevereiro de 2003 que não foi feito pela empresa. Declaração, multa, juros, correção, tudo. A Receita lança. Feito o lançamento, você vai ter um auto de infração e este auto de infração vai gerar uma execução fiscal. E para iniciar a execução, a Receita tem mais 5 anos. Ou seja, ela vai ter até janeiro de 2013 para iniciar a execução dos débitos da empresa referente à competência de fevereiro de 2003. É assim que funciona. E esta obrigação acessória diz que a empresa deve manter a documentação relacionada aos créditos tributários por este prazo de 10 anos. Caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados contra a empresa. Beleza? Das obrigações diretas dos segurados, contribuinte individual e facultativo. Qual é a responsabilidade, a obrigação dele em relação às contribuições e à arrecadação? Ele deve recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência mensal que ele está pagando. Então, se eu estou pagando o mês de abril de 2013, eu tenho até o dia 15, eu tenho até o dia 15 de maio de 2013 para fazer o pagamento da minha contribuição do mês de abril de 2013. É assim que funciona. Eu tenho até o dia 15 do mês seguinte ao da competência para fazer o pagamento. Das obrigações das empresas adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa. Essas empresas são obrigadas a recolher as contribuições a seu cargo, que estão lá no artigo 25 da Lei 8212 de 91, tá certo? E a gente já viu anteriormente.
até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física na forma estabelecida em regulamento. São as contribuições das empresas lá que a gente viu, empresa rural, produtor rural e por aí vai, tá bom? A pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor final tem a mesma obrigação, fazer os recolhimentos das contribuições que estão lá no artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente. Das obrigações das empresas adquirentes, continuação. Ficam ainda estas empresas subrogadas nas obrigações do produtor rural e do segurado especial pelo recolhimento das respectivas contribuições destes, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso de comercializarem a sua produção no exterior, diretamente no varejo, ao consumidor pessoa física, ao produtor rural ou ao segurado especial. Do proprietário, do incorporador, do dono de obra ou do condomínio de unidade imobiliária. Qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são toda essa galera aqui, solidários ao construtor. E estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem, todos são solidários. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes, empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ou seja, a imobiliária, responsáveis com o construtor, tá certo? Quem compra não tem responsabilidade, agora quem vende sim. Beleza? Nenhuma contribuição à Seguridade Social será devida se a construção residencial unifamiliar for destinada ao uso próprio, do tipo econômico e sendo executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências que estão lá no regulamento, ou seja, lá no decreto 3048 de 99. Beleza? Com isso a gente vai fechando essa parte, galera, que fala das obrigações das empresas, dos proprietários de obra, do contribuinte individual. A gente tem mais algumas outras obrigações a ver na sequência, tá certo? Que vai ficar como assunto da nossa próxima aula, beleza? Não deixem de estudar. Como diz o nosso querido professor Akihito, beija muito, bons estudos e um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Valeu, até lá, tchau, tchau.